Olá pessoal, tudo bem? Segunda-feira, você já que está acostumado, é dia de live e essa semana é uma das semanas mais especiais, porque a gente vai estar falando com algumas pessoas que fazem enorme diferença na vida das pessoas. Hoje a gente vai estar conversando com a Bartira Almeida, idealizadora, CEO do Instituto Ponte, que é um projeto incrível. Na quarta a gente vai estar com Dennis Wang, foi CEO do Easy Taxi, foi vice-presidente do Nubank, vai ser um bate-papo incrível. E na sexta, Fábio Arruda. Mas vamos correr e entrar com a Bartira, ela já está aí. Essa live promete. Deixa eu conectar, vocês sabem que eu sou velhinho, né? Preciso do óculos. Bartira já está entrando aí. Olá, tudo bem, Bartira? Tudo jóia, Elcio? Nossa, que prazer enorme estar contigo hoje. A gente está começando a semana e assim, não podia ser melhor começar com alguém que faz algo tão especial, algo tão diferente, alguém que criou aí uma das 100 melhores ONGs do Brasil por 2 anos seguidos. Parabéns, seja muito bem-vinda. Obrigado, Elcio. E eu que agradeço mesmo. É um presente para mim estar podendo contar um pouco da minha história, que se mistura com a história dos alunos do Instituto Ponte. Então, assim, é um presente para mim estar aqui hoje com você. Perfeito, olha, prometo para você, seguidor, que vai ser incrível essa live. Bartira, ela é uma pessoa daquelas que fazem uma enorme diferença. E aí eu gostaria de convidar vocês que começaram a assistir para clicar no aviãozinho, chamar todos os amigos de vocês, porque a gente tem muito a aprender hoje com o trabalho do Instituto Ponte, com tudo que a Bartira tem desenvolvido. Então vão lá, cliquem e vamos começar aí contigo, Bartira. Se apresenta para as pessoas que não te conhecem. Fala um pouquinho de você. Quem é Bartira? Tá joia. Eu primeiro sou mãe do Caio e da Ana, que é o papel de mãe que eu mais gosto. Tenho 46 anos de idade. Eu trabalhei em Namorar por 20 anos como executiva. Comecei a namorar como estagiária. E em 2012, eu era vice-presidente da Morar e a gente estava discutindo a sucessão executiva na empresa. E papai me perguntou se eu queria ser presidente. Não significa que eu seria, meu irmão sempre foi o meu par, mas acho que ele foi muito sábio em fazer essa pergunta. Eu estava ali próximo dos meus 40 anos e você refletir assim, o que eu quero fazer na segunda metade produtiva da minha vida. Embora, assim, meus pais estão me provando que a gente vai ser produtivo mais do que 80. Mas é o pensamento na ocasião. E aí eu acho que eu sou uma sortuda na vida, tenho muita coisa boa, tive muita oportunidade na vida e achei que eu poderia seguir um outro caminho, devolvendo um pouco do que eu aprendi. Isso era 2012. E eu começo a conversar com muitas pessoas que trabalharam no setor social. E elas falavam para mim que elas recebiam mais do que davam. Então, assim, para o engenheiro, essa equação de receber mais do que dar Aham. era uma coisa bem convidativa. E assim, eu, junto com algumas pessoas, e fundo o Instituto Ponte em 2012. Então, hoje eu sou conselheira da Morar Construtora, sócia e conselheira, e gasto 70% do meu tempo como voluntária no Instituto. Bacana. E assim, uma coisa que me chamou muito a atenção, a gente vai explorar, é o nível de profissionalismo do Instituto. Porque quando você vê empresas do terceiro setor, sejam OCIP, sejam ONGs, em geral uma estrutura precária, um trabalho muito pouco profissionalizado. Então, assim, eu percebo que você trouxe aí da sua expertise com a morada, da sua expertise como engenheira, toda uma profissionalização que traz uma seriedade para o trabalho, que gera uma credibilidade para o trabalho, que é algo que não é comum. É, a gente tem realmente essa visão da sociedade, assim, o que é uma empresa privada, o que é uma ONG, o que é um setor público. Engraçado, para mim,
sempre a ONG ia trabalhar do mesmo jeito que eu trabalhava na Morar, com meta, com resultado. Eu sempre imaginei que era igual. E foi engraçado que eu nem percebi que as pessoas achavam diferente. Sim. Eu fazia entrevista de seleção no início, e aí as pessoas falavam para mim assim, como voluntário eu trabalho nisso, eu trabalho naquilo. Aí no início eu ouvia aquilo sem entender direito. Até depois, quando eu entendi, eu falava assim, opa, mas você está querendo aqui uma vaga para ser voluntário? Ou você quer uma vaga para você receber, trabalhar da mesma forma? Aham. Eu quero saber se você é competente, se você entrega o prometido. Eu até quero saber o que você faz no seu tempo livre. Mas o meu foco, eu demorei para entender que as pessoas enxergam diferente. Enxerga. Então, eu falo para todo mundo, o Instituto é uma empresa normal. Só que o nosso objetivo é transformar vidas. Pois é, e assim, conta um pouquinho da história do Instituto. Então, vocês começaram, de onde que surgiu esse sonho, né? Eu vejo assim uma relação afetiva muito forte sua com o Instituto, mas principalmente uma preocupação social grande. E assim, no meu convívio, eu tenho duas crianças que eu vi crescer que hoje fazem parte do Instituto, que é a Maria Clara e a Luísa Rage, que estão tendo uma oportunidade única na vida que eu, por exemplo, não tive lá atrás. Então, o que o Instituto faz por essas crianças, por esses adolescentes, é algo incrível. Mas conta um pouquinho da história, para quem está nos assistindo. Eu sempre acreditei que as coisas já existem, as boas práticas estão aí. E é mais fácil você conhecer o que existe e colocar com a sua cara, dar uma melhorada, do que você começar do zero. Então, quando lá atrás, em 2012, né, quando eu passei a ser só do conselho, o meu primeiro movimento foi visitar projetos sociais. Eu visitei 42 projetos em 6 cidades diferentes, também 2 ONGs nos Estados Unidos. Sempre eu sou muito movida a resultado. Se tem resultado, meu olho brilha mais. Então, eu precisava achar projetos que davam resultado. E eu vi 2 áreas que falaram muito comigo. Foi a área de educação e a área de profissionalização. Eu até tive dúvida se eu fazia de educação ou fazia do primeiro emprego. Porque eu acho que quando a pessoa começa a ganhar dinheiro, ela ganha muita autonomia na vida. Mas no meu caminho, eu encontrei um projeto muito legal em Curitiba e um projeto em Fortaleza, que vi muito, igual você viu da Maria Clara e da Luísa, maravilhosas, que eu vi de fato transformar não só a vida do menino, como a vida da próxima geração. Então, acho que eu fui escolhida pelo projeto, fui mais escolhida do que escolhi. E esses 2 projetos aceitaram muito bem a gente ser parceiros deles e replicar a metodologia. Aí eu voltei, falei, vou voltar para fazer no Espírito Santo. E, inicialmente, eu não tinha a ideia de fundar uma ONG. Eu queria me associar a alguém. Mas eu não achei uma ONG com propósito exatamente do jeito que eu queria. Tinha que trabalhar com meta, resultado, focadinho igual era namorar. Tinha que ser foco em educação. Eu vi muito trabalho sério no Espírito Santo, mas não era com esse foco e com esse propósito. Eu falei, bom, se eu quero no Espírito Santo desse jeito e não tem, só tem um jeito. Eu preciso fundar uma. Então, assim que nasceu o Instituto Ponte, com o propósito de dar educação de qualidade para jovens talentosos de famílias de baixa renda. Então, assim, mas os meninos, as famílias, é uma energia incrível. Então, não tem como não se apaixonar. Eu sou uma das maiores beneficiadas nessa história toda. E vocês entendem aí, quem está ouvindo, mindset de engenheiro, mindset de executiva. Ela fez benchmark, aprendeu, aproveitou, e hoje o pessoal vem fazer benchmark com ela, porque ela conseguiu transformar e criar algo
com nível de organização e seriedade que faz inveja, no bom sentido, para qualquer outra organização no Brasil. Então, a gente está falando com uma pessoa que faz a gestão de uma das 100 melhores ONGs do Brasil durante 2 anos. É isso? Os 2 últimos anos. Para mim, esse é um dos melhores prêmios do setor. É um prêmio muito sério, em que ele avalia muito a gestão da ONG. E ele fala com o beneficiário, pede muito resultado. E assim, poxa, a gente ficou mesmo muito feliz em ter sido as duas, em 2018 e 2019. Começou a primeira fase já esse ano, mandamos semana passada para concorrer de novo. Ganhamos também em 2018 no Encontro Nacional do Terceiro Setor, também melhor gestão. Então, eu falo o seguinte, o que eu faço de melhor é a gestão e procuro as pessoas que sabem fazer bem feito o que precisa. E Papai do Céu me ajuda mandando uns aí no meio do caminho para entrar. Então, assim, eu não faço nada sozinha. Quem faz realmente muito com os alunos é a equipe, pedagogos, psicólogos, assistente social. A gente tem realmente uma equipe que Fabiane, nossa coordenadora, fala, eu tenho 152 filhos. E não 152 Fabiane. Já? Sério? Temos 152 alunos, 17 municípios diferentes. Crescemos do ano passado para esse ano 40% o número de alunos. A gente estava realmente bem otimista para esse ano. Como todo mundo no Brasil. E a gente trabalha, procura e as coisas vão acontecendo. Vão acontecer ainda. Já já isso vai passar. A gente estava falando hoje um pouco do mindset positivo, quanto isso é importante para movimentar a gente. Então, eu tenho certeza que tudo vai passar muito rápido e o Instituto vai crescer ainda muito mais esse ano. Sem dúvida. Mas olha só, uma coisa me chamou a atenção quando eu fui ver os valores do Instituto. E alguns valores não são muito comuns, por exemplo, no dia a dia, na rotina, seja de uma empresa privada, seja de uma empresa, de uma organização pública, de uma ONG. Por exemplo, garra é um valor que vocês definiram, protagonismo. Explica isso. Eu acredito muito que esses nossos alunos, a única coisa que eles precisam é de uma oportunidade. Os meninos são muito selecionados. A nossa seleção, em média, nos últimos 5 anos, é 18 por um candidato. Não é todo mundo que se inscreve. A família, a escola já escreve aquele menino que ela acha que tem um gosto pelo estudo. E, infelizmente, a gente ainda tem que fazer uma peneira, porque a gente não tem recurso para todo mundo. Então, o nosso menino é realmente um diamante. Ele só precisa ser lapidado. Mas uma coisa que a gente precisa trabalhar muito, que o que a gente dá é oportunidade. E que quem tem que buscar é o aluno. Então, e eu acho que isso é uma coisa que não vai virar adulto para aprender, você vai aprender desde agora. Assim, tem um exemplo bem legal da Alanis, uma aluna nossa que é bolsista no Leonardo da Vinci, que aconteceu recentemente. O Leonardo, ele tem um projeto de viagens acadêmicas. E tem uma viagem que é para a NASA, custa R$30 mil, e eles selecionam os melhores alunos de umas determinadas séries de habilidade em exatas. Todo ano a escola é cuidadosa para selecionar, me liga e fala assim, Bartira, selecionamos dos 15, 5 são seus. Você não consegue mandar um? Aí, olha, o meu dinheiro é para virar mais aluno, eu não posso estar patrocinando esses extras. E a escola fala, então, eu vou mandar a carta para o seu aluno mesmo assim, porque é uma consideração. Reconhecimento, né? Reconhecimento. E pelo 3º ano, esse ano, eles mandaram a carta. Foi ano passado, né? Tô até meio perdido, final do ano passado. E a Alanis recebeu a carta e um belo dia, para minha surpresa, não sabia de nada, eu recebo no meu WhatsApp uma matéria da Gazeta com a Alanis contando a história dela, que ela tinha criado uma vaquinha
e ela não ia aceitar não ir para a NASA. Ela entrou na internet, viu qual o telefone da Gazeta, contou a história dela, vendeu para a repórter comprou a história, fez a vaquinha e a Alanis arrecadou em 30 dias R$ 25 mil. E o muito legal foi que aí os outros alunos também se inspiraram na Alanis. Aí o Luiz Felipe, que tinha visto uma palestra do Rafael Furlanetti na escola dele, que no final, sabe quando o palestrante deixa assim seu telefone? Aham. Tem a nota, ele anotou. Como ele viu que o Rafael era uma pessoa com bons contatos, ele contou a história para o Rafael. Ele fez uma vaquinha e ele também arrecadou R$ 30 mil. Então, assim, o que eu quero dizer que foi o protagonismo da Alanis, foi o protagonismo do Luiz Felipe. Então, assim, e exemplos, as oportunidades estão do nosso lado. O Google tem quase tudo aí, o telefone está lá. Então, a gente incentiva isso, que os alunos corram atrás, a gente está dando a oportunidade, mas quem vai fazer a vida dele realmente mudar são as atitudes deles. Perfeito. Vocês têm hoje 3 projetos, é isso, dentro do Instituto? Os projetos chama Bom Aluno, chama Primeira Chance, e tem o nosso projeto também que pega os meninos do interior. Mas eu gosto de falar que é todo aluno do Instituto Ponte. Porque a única diferença é a idade que entra, ou se mora na capital ou no interior, entendeu? Mas, basicamente, todos os nossos projetos selecionam alunos que vêm de escola pública, com família de renda, no máximo, um salário mínimo e meio per capita. Aí fazemos essa seleção, demora uns 6 meses, visita a casa do aluno, faz prova com o aluno. E depois, o aluno virou aluno do Instituto Ponte. Todo mundo começa a estudar inglês como bolsista. Eles têm alguma aula de reforço de matemática e português. Eles são inteligentes, mas às vezes, na escola pública, o professor não deu a matéria. Então, ele só precisa ser exposto ao conhecimento, ao conteúdo que às vezes ele não foi. Também damos aula de desenvolvimento pessoal. A gente precisa falar para esse aluno, você é bom. Corra atrás, depende de você. E a gente acha muito importante fortalecer os alunos nesse sentido. Eu tenho um exemplo bem curtinho de um aluno nosso, quando ele foi para a escola particular, o colega da sala virou para ele e falou assim, meu pai pagou R$ 1.000 no meu tênis. Aí ele falou assim, beleza, mas eu tô aqui para vencer pelo lápis e não pelo tênis. Uau! Sabe? Tipo assim, você é bom, você vai vencer pelo lápis. Pelo lápis, Então é exatamente. importante a gente fortalecer o aluno nesses outros aspectos. Eu tinha pouquíssimo contato com esse tipo, com as famílias nesta renda. Para mim é um aprendizado maravilhoso. Tinha muita coisa que eu não sabia. Tipo, eu não pensava, do mesmo jeito que eu normalmente não frequento o bairro onde ele mora, ele também não achava que ele tinha que frequentar onde eu moro. E eu nunca pensei nisso, que o Parque Pedra da Cebola aqui do meu lado, para mim sempre foi para todos. Para todos. Então, eu lembro uma vez que eu levei um patrocinador e eu queria fazer uma festinha de final de ano, a gente não tinha dinheiro. Falei, vou procurar um clube e cada um leva um negócio de casa, faz um piquenique. Aí foi um patrocinador, a gente fez uma rodinha, uma caixa de sapato. Que lugar você queria conhecer? O aluno respondeu, o Parque Pedra da Cebola. A minha vontade foi falar assim, pelo amor de Deus, desce hoje do ônibus, é de graça. Então, a gente mostra para esses alunos também a nossa cidade, o nosso estado. A gente também tem a preocupação de mostrar as profissões. Porque os meus filhos, o pai do amigo é médico, o tio é engenheiro, vê as pessoas sonhando num ambiente que é o dia a dia que ele ouve. Rotina, né? Naturalmente Natural. A oportunidade está ali no ouvido dele. E muitos alunos nossos não tem isso no dia a dia, a maioria. Então, a gente provoca esse encontro
das profissões, esse projeto, sabe? É uma troca bem interessante. Estamos agora com o Luiz Felipe fazendo mentoria aí na área de informática. Agora já está criando um monte de programa e tudo. Então, assim, ele só precisa ser exposto. Uma vez exposto, o menino que agarra e caminha, faz o caminhar dele. Mas então, uma rotina, por exemplo, de um aluno, vamos chamar assim, regular de uma escola particular, ele normalmente ele sai de casa, vai para a escola, às vezes o ensino é integral, eventualmente faz um esporte, eventualmente faz uma língua, mas ele tem assim uma certa flexibilidade de horário. O aluno do Instituto Ponte tem muita atividade, não é? Então, assim, ele tem que fazer um ano de preparo, ele tem inglês, ele tem assim, a quantidade de atividades, o nível de comprometimento dele precisa de alguma forma ser maior, até porque ele recebe um leque de opções, uma variedade de possibilidades e oportunidades muito maior. É isso ou eu estou errado, estou enganado? Um dos maiores problemas que a gente tem do aluno é ele tendo as qualidades, né? Passou na seleção dos valores que você muito bem mencionou aí, é o tempo do aluno. Então, às vezes, aparece voluntários. Ah, você não dá esporte. Eu falei, olha, eu fui nadadora. Eu acredito no esporte, mas eu estou fazendo opção. O aluno nunca estudou inglês, entrou na escola particular, lá no 9º ano, todo mundo estudou. Para mim, ele precisa fazer o gap do inglês. Eu quero ensinar fotografia, você não ensina arte, eu dou valor à arte. Mas nesse momento, a prioridade do aluno é ele bem na escola particular, porque o aluno tem que garantir a bolsa do próximo que está vindo. Então, assim, realmente, ser aluno do Instituto Ponte não é fácil. Eles adoram, eles têm orgulho bastante de ser. Eu diria assim, que tem um encontro de almas. Você sabe um aluno que assim ele é destaque na escola pública dele e muitas vezes ele sofre um bullying por ele estar querendo obedecer ao professor, por ele ser aquele certinho. E de repente, quando ele entra no Instituto Ponte, ele encontra um monte igual a ele. Igual. Então, assim, é muito legal ver a união logo que eles entram no primeiro ano, porque ele realmente eles se encontram, sabe? Que legal, eu tenho meu lugar no mundo. Então, assim, eles dão uma florescida. Perfeito. Assim, conta pra gente agora de que forma que uma pessoa ou uma empresa pode contribuir com vocês. Quais são os caminhos para eu poder ajudar um projeto tão bacana, tão bonito? Bom, a gente sempre precisa de recurso. Nós não temos um centavo público. Todo o nosso recurso vem de pessoas como as que estão assistindo aqui a nossa live, como o Elcio hoje, que já me falaram, que já entrou e já fez a doação dele. Fiz, é verdade. É verdade. Já me contaram hoje. Recurso é importante, a gente tem que pagar a equipe, a gente tem que pagar o vale transporte, tem que comprar o livro, o uniforme. Então, temos pelo PicPay, pode ser pelo nosso site, cartão de crédito, boleto bancário e o valor que for possível. Com R$100, você está fazendo uma alimentação de um aluno. Com 150, você está pagando o transporte. Com 250, uma aula de matemática e português. Então, valores variados. Você pode fazer uma contribuição pontual ou uma contribuição mensal para o Instituto Ponte. Normalmente, empresas, elas adotam o número de alunos. Um aluno nosso custa R$800 por mês. E eu gosto de frisar isso assim, quão barato isso é, que eu falo, seu dinheiro aqui vale pelo menos o triplo. Quem consegue, por R$800 por mês, colocar seu filho numa escola particular, numa escola de inglês, pagar o transporte, uniforme do aluno, material. Sabe assim, só no Instituto Ponte. Pois é. Porque a gente tem uma série de parcerias
Tipo, a gente não paga a mensalidade das escolas, que nos permite fazer tão barato. Então, assim, uma das formas de ajudar o Instituto Ponte é com recursos. Uma outra forma é divulgar o nosso trabalho. A gente está tendo que criar uma marca sem ter recurso para marketing. Você, Elcio, sabe como isso é difícil. Como Verdade. tornar uma marca conhecida. Então, assim, você, quando está fazendo essa live comigo, está colaborando para o Instituto Ponte chegar nas suas redes que você tem. Então, assim, e todo mundo tem um grupinho de WhatsApp, tem um grupo na igreja, tem um grupo do vinho, tem um grupo da viagem. Todo mundo tem algum grupo que se reúne. A gente leva aluno para dar depoimento. Quando sair das lives, né? Aham. Aluno para depoimento, a gente junta, então, assim, divulgar o Instituto Ponte com as pessoas que você tem. E se você tem outras pessoas... Olha, eu conheço uma pessoa que tem um restaurante. Então, o meu aluno, eu tenho restaurante que dá almoço para o meu aluno, porque é perto da escola. Então, assim, divulgar e para os conhecidos também que possam, de alguma forma, fazer parceria. O Instituto Ponte é feito dos meus amigos, dos amigos, dos amigos, dos conhecidos e assim Isso aí. foi propagando. E nós temos alguns outros voluntariados também, no sentido de mentoria de aluno, no sentido de... Nas férias, por exemplo, o que acontece? O meu filho, nas férias, viaja comigo para o exterior, vai no museu, vai numa outra cultura. E, de modo geral, quando eu falo com os alunos do Instituto Ponte, eles têm pouca opção de diversão. Eu sou doida para fazer um programa de férias. Quem quer pegar os alunos do Instituto Ponte, tudo combinado, e levar para ele uma região? A gente faz um painel de sonhos, de desejo do aluno. Excelente. Tem gente que quer levar a avó no cinema, que a avó nunca foi no cinema. Então, assim, tem uma relação, um desejo pessoal e um desejo de profissão. Então, a gente tem um painel de relacionamento. Tudo isso tem no nosso site e também tem lá o voluntariado. Você pode escrever opções. Então, tem muita opção para você também ser parceiro do Instituto. Mas o que eu mais preciso é divulguem o nosso trabalho e recursos. Perfeito. Hoje eu entrei na página do Instituto e assim, eu não sabia, por exemplo, que como pessoa física eu podia contribuir. Então eu achei ali a caixinha de acesso, você cadastra, faz o cadastro e dá a contribuição que você puder. E aí eu fiz o meu cadastro, dei uma contribuição, um processo super tranquilo. E aí eu tenho certeza que algumas pessoas que estão ouvindo a gente agora, né, por favor, vão lá, contribuam, é super tranquilo, seguro, um site seguro, fácil e pode ter uma contribuição única. Né? Se você quiser um comprometimento maior, dar essa contribuição mensal, tá tranquilo. Mas, enfim, uma contribuição única já faz toda a diferença. Se eu quiser me voluntariar, Bartira, então, imagina assim que eu sou um professor de educação física ou um pedagogo. Qual que é o caminho para eu poder ajudar e apoiar? No nosso site lá também tem o caminho Seja um Voluntário e você tem que preencher um pouco com o que você poderia fazer. Uma das grandes dificuldades do voluntariado é você identificar o que o Instituto Ponte precisa com o que a pessoa quer se voluntariar. E uma pessoa fez uma analogia para mim muito legal, já que você puxou a questão da empresa no início. Bartira, quando você tem uma empresa, você abre uma vaga, vem aí e depois você decide o que a pessoa vai fazer? Não. O Instituto Ponte é a mesma coisa, você faz uma lista. O que você precisa? Preciso de pessoas que vão fazer um evento. Preciso de um fotógrafo. Preciso de uma pessoa que vai fazer programa de férias com o meu aluno. Então, o voluntariado, não adianta... O que é difícil, mas é a realidade, não adianta ser o que a pessoa quer. Tem que ser o que o Instituto Ponte precisa. Então, é importante ter essa lista nossa, juntar
a necessidade, como que a pessoa pode. Então vamos fazer assim, o nosso marketing que está assistindo, Luísa, Leone, vocês estão encarregados de pegar essa lista com uma certa frequência e ajudar na busca desses profissionais. Passar para os nossos clientes, parceiros, amigos. Então a gente vai estar também contribuindo com isso, Batida. Assim vai ser um prazer. Olha só, ao longo desses muitos anos, seguramente você passou por algumas histórias que te tocaram, que foram inspiradoras. Partilha aí pelo menos uma dessas histórias conosco, com quem está nos ouvindo aí. Ó, as melhores histórias para mim sempre são as dos alunos. Você vê o menino desabrochar, para mim, é muito legal. Tem o caso da Laisa Gilles, ela mora no interior, Araguaia. Ela falou para mim que era interior de Marechal Floriano. E é uma menina que ela tem um raciocínio muito lógico. Ela foi medalhista de ouro na UBMEPS, é muito difícil. Medalha de astronomia, Olimpíada de Física. E eu fui no evento com ela e no final eu falei assim, Laisa, conta para mim aí o que de fato mudou o Instituto Ponte. Ela tinha 1 ano de estudo. Ela falou assim, Bartira, antigamente eu pensava que eu ia fazer matemática na UFES e voltar para trabalhar na minha cidade. A mãe dela trabalha lá na... Hoje eu entendi que eu posso estudar aonde eu quiser e também posso trabalhar em qualquer lugar do mundo. Então, assim, sabe, um talento... Eu não estou falando que ela voltar para a cidade dela não é bom. Deixa ela escolher o que faz ela feliz. Eu quero que o meu aluno seja feliz. Mas eu quero que ele tenha um leque de opções e que ele escolha qual é aquilo que faz sentido para ele. Igual o meu filho tem um monte de opção, eu também quero que o meu aluno tenha um monte de opção. Um monte de opções. E outra história assim, que eu acho legal é porque a gente não trabalha só o aluno. A gente envolve, a família se envolve. Então, assim, tem um caso da Gabriele Vitor. Quando a mãe dela viu a Gabriele estudando, falou, poxa, eu também posso estudar. E hoje tem muita oportunidade de curso gratuito. Então, ela entrou num curso do IFES, no meio da história, ela chamou a vizinha para entrar com ela, e quando eu conversei com ela, já tem um tempo, agora pode ter que mudar os planos, a Sandra estava querendo convencer com a vizinha a abrir uma agência de turismo. Uau! Então, assim, não é só o aluno, é a família. Tem professor de escola pública, aquele professor que é bem comprometido, aquela escola que tem um bom diretor, eles fazem aula particular de português e matemática baseado na nossa prova. Porque ele quer, é um orgulho para ele, o meu aluno entrou no Instituto Ponte. Então, assim, eu estou mexendo na escola, eu estou mexendo na família, eu estou mexendo no sonho do aluno. E, assim, se eu fosse contar muita história, eu posso contar comigo, assim, também. Eu estava comprando um presente aqui na Track and Field, na Praia do Canto, e lá a gente tem um programa Arredondar do Troco, tanto a Track and Field quanto o Extra Plus. Quando você faz sua compra, o cliente pergunta se você quer arredondar, e aí você arredonda. E eu, normalmente, não gosto de me apresentar. É mais legal você fazer cliente oculto, né, Elcio? Cliente oculto. Cliente oculto. E aí, eu falei, como é que funciona esse negócio de arredondar? Como é que é esse instituto? E a vendedora contou para mim, ela me deu uma aula como funcionava o Instituto Ponte. Eu falei assim, nossa, posso levar ela do meu lado sempre. Eu falei, ai, que legal, você conhece tanto. Ela falou, não, porque o meu sobrinho, ele é o Vitor Hugo, ele é do Instituto Ponte. E ele era um menino que na escola pública, ele tinha muita dificuldade, porque as pessoas não entendiam ele. E ele é muito inteligente. E agora, ele estudou hoje no Sagrado. No Sagrado, ele se encontrou. Mas o que eu queria mesmo era encontrar o tal daquela moça. Ela tem um nome diferente, eu não consigo decorar o nome dela. Era encontrar ela para dar um abraço. Eu estava com a minha filha do lado. Gente, a minha filha regalava um olho desse tamanho.
Olha a satisfação, aí lógico, né? Nessa história eu já estava pronta para falar. E, Para assim, dar um ela abraço. e chorou ela e eu na história, né? As duas ficaram Nossa, incrível, emocionadas. Então, incrível. assim, gente, não tem presente melhor. Eu falo, eu sou a melhor, uma das grandes beneficiadas disso tudo sou eu. Então, essa questão do troco é uma coisa bem interessante. Então, assim, qualquer extra bom, extra plus também, ou só extra bom? Eu quero muito entrar no Extra Bom, mas o Coutinho é super parceiro, mas hoje a gente está no Extra Extra Plus. plus. Extra Plus. E na Track and Field, quando a pessoa passa a compra, se arredondar, o que arredonda vai pra gente. Então, extra plus, Jardim da Penha, Horto, que eu sei. Vila Tem, Velha. Vila Vila Velha. Velha. É, track and field na Muitas Avenida. vezes o caixa não pergunta. Uma das grandes dificuldades é o caixa não perguntar, aparece na tela dele, ele já clica não, direto para poder a fila andar, para sair mais rápido. Então, eu, quando estou fazendo compra, eu sempre falo assim, e o arredondar aí? Então, se está comprando nisso, às vezes tem que ajudar o caixa. Ajudar o caixa. E track and field a gente tem na Rio Branco, no Shopping Vitória. A de Vila Velha, que fica dentro da Bodytech, também funciona para. Porque eu sei que é uma Não, outra franqueada. é outra franqueada, não. É de shopping, que está fechado agora, né? E Praia do Uhum. Canto. Já decidi que eu vou deixar de comprar lá, já vou comprar na Praia do Canto. Renata França, olha aí, tá vendo? Bartira tá me trazendo pra cá. Mas Essa história aconteceu lá na Renata França mesmo, aqui na Praia do Canto. então, eu sei que para o pai também tem toda uma mudança de rotina, né? E há um nível, é necessário um nível de envolvimento muito grande do pai, dos pais, dos alunos. É, como que é a rotina desse pai, né? O que que seria um pai perfeito, um pai envolvido? O que que você gostaria que esse pai de que pudesse contribuir, trazer ou entregar para você? Nossa, as pedagogas vão amar você, vai querer levar você sempre. Eu vou e fico, vou e fico. Olha, o principal pilar do pai é ele entender que a educação é importante. Que ele vai, às vezes, se prejudicar um pouco, fazer sacrifício pelo filho dele poder ter educação. Então, assim, se ele entender isso, ele tem que entender isso. Não é? A gente fala que dá certo, é um tripé. É o aluno, o Instituto Ponte e a família. Então, assim, ele tomava conta do irmão mais novo, agora ele não vai poder tomar conta do irmão mais novo, porque agora ele está estudando. Se o pai é convidado para um curso do Instituto Ponte, nossa, eu tenho que ir. Não, eu tenho que ir, porque eu tenho que entender o que é importante para a educação do meu filho. Quem tem filho adolescente em casa sabe que adolescente não é mole. Então você tem que estar presente, perguntando como é que está, acompanhando como é que está o seu filho. Acho que cobrando e acolhendo. E acolhendo. Então você Perfeito. tem que ter uma rotina. Então, por exemplo, atualmente, o Instituto Ponte está tendo todas as suas aulas online. Tudo que a gente fazia presencial, nós estamos fazendo, a grande maioria, não é tudo, a grande maioria está fazendo online. Então, assim, o que eu puder, eu vou ajudar a ter um ambiente em casa. Não é fácil, porque não é todo mundo ter um cômodo para o menino estudar, mas da melhor maneira que eu puder, agora é a aula do meu filho. Eu entendi que a educação é importante. Então, eu acho que o mais importante do pai é ele entender isso, que se ele entendeu isso, ele vai fazer o restante. Por exemplo, hoje nós temos 4 alunos que estão fazendo faculdade. Um faz medicina, outro está fazendo engenharia elétrica, ciência da computação e o outro está fazendo engenharia mecânica. Eu já vi depoimento de aluno que fala que na região dele, quem faz universidade é visto como preguiçoso.
porque estudar é para rico, pobre tem que trabalhar. Eu já vi esse depoimento. Assim, não faz parte do meu dia a dia, mas eu tenho certeza que é dia a dia dele. Pois é. Então, essa família vai ficar um menino com segundo grau maravilhoso, formado com garra, com protagonismo. A família precisa da ajuda do aluno e ela tem que fazer o sacrifício de deixar mais um tempo ele estudando. Porque eu quero que ele tenha o segundo grau, um ensino médio excelente, mas eu não quero que ele tenha uma profissão de ensino médio. Eu quero que ele tenha uma profissão que transforme a vida dele. Então, eu vou fazer mais uns anos de sacrifício para, de fato, a gente consiga atingir o objetivo. E da família também, né? Porque um aluno assim, normalmente, ele dá o give back, a gente fala, né? Para a família. Tudo isso é um investimento na família. E aí, não sei se tem casos assim de que o pai ele terceiriza toda a responsabilidade para o instituto e que muitas vezes o pai ele precisa dar um pouquinho, tipo, se responsabilizar pelo transporte do filho ou se responsabilizar por alguma despesa. É necessário fazer esse tipo de conscientização hoje? Ou não precisa? De modo geral, de uma maneira geral, eu vou dizer que os pais são bastante parceiros e eles compreendem bastante a história. Qual é a orientação do Instituto Ponte? Eu vou dar tudo que a família precisa para esse aluno estudar. Mas se a família falar, eu tenho condições de pagar o Vale Transporte, ela vai pagar o Vale Transporte. Excelente. Mas o filho dela não vai deixar de estudar porque não tem o Vale Transporte. Aconteceu agora, fazendo a inscrição do Enem, do momento. Eles pediram a isenção da taxa, tiveram 8 alunos que não conseguiram a isenção da taxa. A Fabiane, nossa coordenadora, me perguntou, Bartira, o que nós vamos fazer? Eu falei, pergunte à família. Qual família acha que não tem condições de pagar? Então, é uma parceria. E, de modo geral, as nossas famílias são muito parceiras, sabe? Elas entendem, elas... Dá para ver aí pelos depoimentos aqui. Dá para ver. Eles acreditam no trabalho do Instituto Ponte mesmo. Os pais, de modo geral, são campeões. Campeões. Com filhos campeões também, né? Agora vamos pensar, eu estou ali no interior de São Gabriel da Palha, sonhando com oportunidade e talvez a minha oportunidade esteja aqui. O que eu preciso fazer, Bartira? A nossa inscrição, nossos alunos vão do 7º, começa no 7º ano, 7ª série, até o 1º ano do ensino médio. Normalmente, no interior, a gente traz alunos já no ensino médio. E essa família precisa ter alguém para o aluno morar aqui. A gente não é responsável pelo menino. A família é responsável. A gente não assume a responsabilidade da família. Lógico que o menino aqui do interior, eu vou ter todo o cuidado com ele, mas a responsabilidade é da família. É da família. Então, faz a inscrição também no site do Instituto Ponte, do nosso processo. O aluno tem que ser bom aluno. O Instituto Ponte é para aquele aluno diferente, aquele que ama estudar. Então, eu tenho um menino em casa que ele ama estudar, que ele só tira boa nota da escola. Esse é o nosso aluno. Esse que é o trabalho do Instituto Ponte, é dar oportunidade para esse menino. Escreve e vai fazer o nosso processo de seleção normal. Escreve no nosso site. Anualmente tem o processo de seleção. E uma coisa que eu vi que é um dos valores importantes do Instituto é a questão da transparência, né? Garantir que todas as pessoas que se enquadram nesse perfil, elas vão ter uma oportunidade igual, uma chance igual, claro que dependendo da estrutura para aquele ano, né? Para aquele momento. Isso não só na seleção, como todas as nossas ações. Então, outro dia o Salom me falou, Bartira, eu estou precisando do estatuto de vocês. Dá para você me mandar seu estatuto? Eu mandei o link do site para o Rogério.
Então, todas as nossas contas, a gente tem relatório trimestral, tanto das atividades quanto dos nossos números. O nosso balanço, se você olhar 2019, já está publicado no site. Então, o Instituto Ponte vive de credibilidade. Eu tenho certeza que você só está me entrevistando aqui porque o Instituto Ponte tem credibilidade. Sem sombra de dúvida. Pessoas que você quer ter por perto. E todo mundo quer ter esse tipo. Então, assim, eu sou muito rigorosa com a equipe e também muito rigorosa com o aluno. Quando eu vou falar assim, eu quero que você dê um depoimento. Agora, você só pode falar o que você acredita. Não inventa nenhuma história, não. Porque é isso que eu acredito que a gente cria uma coisa perene. Eu não estou aqui brincando há 6 anos para ir daqui a pouco parar, não. Quando deu essa crise, que a equipe veio e falou, Bartira, e aí? Vamos perder a partida? Eu falei, vamos perder, mas nós vamos ganhar outros também. Eu não sei se eu vou ter condições de fazer uma nova seleção, mas os 152 alunos que estão aqui dentro, se eles continuarem cumprindo o combinado, eles ficarão todos conosco. Conte comigo. Eu vou correr atrás dos amigos, dos amigos, dos amigos, do Elcio, que já falou aqui. A minha equipe vai trabalhar arrumando parceiros de diferentes formas. Não é fácil. Eu tomo muito não, mas eu tenho certeza que existe pessoas que estão interessadas em investir na educação. Perfeito. Uma pergunta que eu deveria ter feito no início, deixa eu voltar lá. O porquê do nome Instituto Ponte? Por que Ponte? Eu sou apaixonada pela Terceira Ponte. Eu acho a Terceira Ponte linda. Eu amo a vista. Eu tenho um amor pela Terceira Ponte. Quando eu estava fazendo o Instituto, foi muito legal. Eu pensava assim, ponte da credibilidade, ponte da educação, ponte da... Eu ficava pensando ponte alguma coisa. E eu tinha uma reunião no dia com um instituto dos grafiteiros. Era a minha reunião no dia. E o contador me ligou e falou assim, eu preciso do nome. Elcio, eu peguei um papel, escrevi uns 8 nomes, ponte de alguma coisa, fiz a reunião, sentei com os grafiteiros e no final eu falei, o negócio é o seguinte, eu preciso criar um nome, eu queria a opinião de vocês. Eles não gostaram de nenhum nome. Nenhum nome. Porque o que acontecia? Olha que sabedoria deles, Elcio. Era como se eu estivesse dando alguma coisa. É como se fosse assim, ponte da oportunidade, só eu que dou. Todos os nomes que eu dei, era eu que dava. E eles falavam assim, não, isso é uma troca. Faz assim um projeto assim, entre mãos. Eles queriam... Você não é dando, a sociedade é uma só. Achei aquilo tão sábio. Eu falei, gente, o nome é só ponte. Não tem que ter complemento. Simples, né? E assim, legal, até também fica simbólico, né? Porque assim, a oportunidade que o menino, a menina tem de fazer uma ponte para uma vida melhor. Faz todo sentido, né? E é dos dois lados, porque não é o menino que está fazendo a vida melhor. Ter uma sociedade com uma educação, uma sociedade educada, é melhor para qualquer empresário quando vai contratar. É melhor de se viver. É muito melhor você viver numa sociedade em que somos iguais, em que temos a mesma oportunidade. Então, assim, não sou eu que estou dando, eu estou recebendo junto. Assim, a gente tem que entender que educação é para todos, não é uma letra morta na Constituição. Todo mundo tem que ter o direito a uma educação de qualidade. Temos que lutar por isso. Por isso. Conta pra gente um sonho seu. Eu fico pensando como eu gosto de transformar os meninos. Eu quero encontrar os meninos no meu dia a dia. Sabe assim, fui resolver um problema num escritório de advocacia. Eu cheguei lá, tem um aluno meu. Quer dizer assim, ele mudou a vida dele. Não sou eu que estou levando. Eu estava outro dia no aeroporto, estava viajando. Aí cheguei lá, encontrei os alunos, eu não sabia que eles estavam lá. Aí eu fiquei tão feliz que mas você está aqui. Viagem do 9º ano da escola. Olha. Então, assim,
Eu dou muito valor à sociedade ser só uma sociedade, ser única. Somos iguais. Então, assim, o meu sonho é ver os meninos frequentando o mesmo lugar que eu frequento. Mas eu não quero estar no restaurante e ele está me servindo. Tá ótimo, quem serve é digno do mesmo jeito. Mas eu vou ficar mais feliz mesmo se ele estiver sentado na mesa do meu lado. Muito bom, muito bom. Tem muita história de mudança de mindset, o menino que chega fragilizado ou que não acredita em si e que vocês têm que fazer todo esse trabalho psicossocial para mostrar que é possível, não só para ele, muitas vezes para a família, ou não acontece isso? Não, acontece muito. Acho que ele, de modo geral, recebeu. Lógico que todo caso tem exceção, tá? Mas ele recebeu muita mensagem: esse mundo não é para você. E a gente chega com a mensagem de: esse mundo é para você. Então, tem muito trabalho esses anos, o tempo inteiro essa conversa de que ele tem que correr atrás, esses projetos, sabe? E não é só na fala, é no exemplo. Eu falo assim, gente, a minha profissão mesmo é ser pedinte ambulante. Eu sempre encontro alguém, estou precisando pedir alguma coisa. Agora, por que eu posso pedir e o meu aluno não pode pedir? Ele vai fazer um projeto decente, ele vai ter um objetivo, mas ele também pode. Isso é crescimento, isso é a vida. Eu cobro da minha equipe, façam coisas reais. Eu falei, o mundo agora não é live? Eu fico nervosa para fazer live. Cadê a live dos meus alunos? Para eles também ficarem nervosos, por como é que filma, como é que faz tudo. Tem que ser coisa do mundo real. Então, é muitos anos que ele vem recebendo. Lógico que cada família é uma família. Mas, de uma maneira geral, é muito importante esse trabalho que depende da ação dele. Ele não pode esperar do outro. E que ele corre atrás e que ele vai tomar muito não, sim. Sim, faz parte, né? Naquela cadeira da corrida, ele saiu um pouquinho atrás do que comparado comigo. Mas que eu tô querendo ajudar ele a correr do meu lado. Não, com certeza. E assim, eu entendi que antes de ir para a escola, por exemplo, passou no processo seletivo, ele tem todo um preparo ainda para chegar ali ambientado, em condições iguais ou muito parecidas. Tem todo esse cuidado, né, de preparação do aluno para ser inserido no ambiente que é desafiador para ele, porque não faz parte da rotina. Exatamente, é esse primeiro ano que eu falo que a gente está ensinando matemática e português, sim. É importante. Mas o mais importante é o desenvolvimento pessoal, sabe? Ele não ter vergonha de falar não sei e ele correr atrás. Sabe, o Edu Lira tem uma frase muito boa: não importa de onde eu vim, o que importa é para onde eu vou. Sabe? É daqui para frente, para onde você quer ir. Vamos junto aqui. Eu quero te ajudar, mas você tem que querer ser ajudado. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta muito boba, talvez não faça sentido. É nem uma boba, Elcio! Mas então, algumas empresas elas ganham incentivos fiscais para poder investir em ONGs. É possível fazer isso com o Instituto? Não. O Brasil não tem incentivo fiscal para educação. Sério? Eu demorei. Quem falou isso foi Zé Armando. Eu falei, não, Zé Armando, impossível que não tem. Foi a primeira pessoa que me falou. A gente tem a Lei Pelé para o esporte, a Lei Rouanet para a cultura, mas não tem um imposto que é só transferir no dinheiro. Em vez de pagar para o governo, eu pago para o Instituto Ponte. Mas empresas de lucro real, quando faz uma doação pelo Instituto Ponte ser uma OCIP, é uma organização social de interesse público, ele consegue abater com o custo. Então, abate na conta do imposto de renda. Então, abate sim, mas não é, em vez de pagar para o governo, eu pago para o Instituto, entendeu? Perfeito.
O Brasil não tem incentivo para educação, para mim foi Inacreditável isso, né? Porque assim, a gente que viaja, a gente vê que em outros lugares, outros países, você tem incentivos para que as empresas elas participem, se bem que assim, o projeto por si só, pelo impacto social que ele causa, assim, independente de retorno ou não, de incentivo ou não, ele é bastante atraente para as empresas. Ô, Elcio, até minha mãe, que eu vi minha mãe aqui na tela, até minha mãe está falando Tá vendo? parabéns pelas perguntas. Não, o nível de participação, né? Você tá vendo, muita gente participando, sabe que eu sou meio cegueta, né? Passou de 40 e poucos, que é o meu caso, coloca o óculos, tira óculos, coloca o óculos, tira óculos. Mas enfim, tá quase acabando, 5 minutos para acabar. Divide com a gente, Bartira. O que, que você gostaria de falar para quem assistiu a gente, quem ficou aí essa 1 horinha com a gente? Para mim, o importante é todo mundo pensar o que eu posso fazer. Sabe? Não é o olhar para o lado que o outro pode fazer, reclamar do governo, reclamar disso. Então, a principal mensagem, assim, hoje, o que eu posso fazer? Eu posso doar R$ 100 para um aluno? Eu posso doar 100, eu vou doar R$ 100. Ou eu quero entregar uma cesta básica, eu vou dar uma cesta básica. Então, sabe, a ação é nossa. Isso, para mim, é uma coisa que eu gosto muito de falar, o que eu posso fazer. E uma mensagem assim que me tocou muito ano passado foi quando eu fui no evento do Barack Obama, que ele teve aqui no Brasil. Brasil, né? E ele falou que a sociedade precisava redesenhar a sua mente. Que hoje, quem que nós admiramos de uma maneira geral? Nós admiramos aquelas pessoas que têm... se aquele cara tem muito patrimônio, de uma maneira lícito, de uma maneira geral, ele é admirado. Eu acredito que o empresário que leva o Brasil para frente, eu acredito nos empresários. Então, eu não sou contra o patrimônio, não, eu sou a favor. Mas eu quero acrescentar o que o Obama falava, é que a gente precisa acrescentar novas pessoas, novos ídolos na nossa lista de preferência. Então, assim, o que eu queria deixar de recado é que a gente admire aquelas pessoas que estão impactando a vida dos outros. Além de admirar aquele que acumulou a riqueza, quem são as pessoas que de fato impactam as pessoas? Sabe? Cada um acrescentar novas preferências novas pessoas na sua listinha. Eu fico pensando que, de repente, esse jovem que não teria nenhuma oportunidade de ter uma carreira, ele pode salvar a minha vida, ele pode salvar a sua vida, ele pode criar um aplicativo que vai facilitar a nossa comunicação, que vai gerar acesso para muitas pessoas, que vai salvar a sua vida não só como médico, mas gerando, por exemplo, um dispositivo de segurança. E que, de alguma forma, se eu contribuir, que seja com R$ 10, com 100 ou com 1.000, eu posso estar facilitando para que essa pessoa, ela não só fazer diferença na vida dela, mas fazer na minha e fazer na sociedade. Então, esse talvez seja o principal recado pessoal que eu tiro dessa live, que é um insight importante para quem está nos escutando. Independente do que você sabe, da sua posição, de alguma forma você pode contribuir com esse projeto incrível, com essas crianças que estão aí, com as que vão entrar, para que a vida delas, a minha e a sua, seja diferente. A nossa sociedade seja uma sociedade melhor. Nossa, já virei embaixador, você viu, né? Que delícia! Que delícia, adorei! Mas olha, Bartira, queria muito te agradecer pela tua disponibilidade, pela generosidade de estar conosco aqui com os ouvintes, por fazer um projeto tão bacana, tão incrível, por mudar a vida de tantas pessoas. Novamente, muito obrigado em nome da RIT, em nome de todas as pessoas que estão aqui conosco hoje. Obrigada, eu que agradeço, assim, super prazer.
Vamos nos encontrar e vamos fazer ainda muita parceria. E obrigado aí a todo mundo que nos acompanhou aí. Tem muito comentário bonito aqui que me dá bastante energia para seguir em frente. Promete Tem muito amigo seu, temos muitos amigos em comuns. em comuns, é verdade, é verdade. Falando aqui.